Como é que você analisa esse panorama, essa situação da Bolívia e o papel da população na queda do Evo Morales? Como é que você vê tudo isso? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite e pelo espaço. Eu acredito que, primeiro, como você colocou, você tem todos os argumentos e mais um pouco para questionar a eleição do Evo Morales, e só o fato, né, do enunciado que você colocou dele estar no poder há mais de 10 anos, você já vê que tem uma coisa de muito errado nisso, né? Você não tem alternância no poder, você já analisa que existe alguma anomia ali naquela sociedade ou naquela democracia. E a partir do momento também que se verifica, né, um conluio com o próprio Tribunal Eleitoral do país, né, e os comandantes desse tribunal são presos, você também verifica que há sim, e aí a população boliviana, ao meu ver, e você perguntou do papel dela, acho que foi absolutamente fundamental. Não creio que tenha sido nada articulado de cima para baixo, de nenhuma elite econômica, nem política, nem intelectual. Acho que realmente tenha sido um momento de saturação da população boliviana com a ditadura de Evo Morales, e que finalmente demonstra aí a sua vontade por democracia. Acho que a gente tem um processo delicado agora para ser conduzido, porque a gente precisa saber quem é que vai conduzir essa nova eleição, como vai ser conduzida, se esse novo processo vai ser limpo, né? Porque não necessariamente caindo Evo Morales, isso significa uma estabilidade democrática para o país, né? A gente precisa garantir que as instituições funcionem, porque no momento de instabilidade desse, você abre margem justamente para que haja um golpe em cima do golpe, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque a gente não tem garantia de que uma eleição democraticamente vai acontecer de fato, né? Perfeito, não, isso é verdade. Não é porque um ditador caiu que um democrata vai assumir o seu lugar, né? Então isso também precisa ficar bastante claro, e os bolivianos também precisam ficar bastante atentos para também não cair num discurso populista do lado contrário. Exatamente. Como você avalia as prisões, Kim? Porque eu vi, por exemplo, o diretor de rádio amarrado em poste, eu vi policiais mascarados, tudo muito confuso. Ninguém aqui no Brasil é um grande especialista em política da América Latina. De repente todo mundo vira especialista nisso, né? Quando vê isso acontecendo. Mas não é o caso, claramente. Mas tem imagens que são muito chocantes, especialmente no que diz respeito à imprensa. O agente policial também, acrescentando, Fefito, alardeando essa possível prisão, né, do Evo Morales. Ele declarou, inclusive, né, nesse tweet que o Vini trouxe pra gente, essa questão. Pois é, o dono da rádio amarrado a um poste, pra mim, foi meio chocante, por exemplo. Como é que você avalia isso? Não, eu avalio, a partir do momento que você estica a corda para um lado, eu acho que você tem uma reação proporcional ao que você esticou para esse lado. Então, houve um radicalismo do Evo Morales, né, por meio de censura de imprensa, por meio de direcionamento de veículos de comunicação, pelo próprio direcionamento, pelo próprio controle e aparelhamento de instituições como o judiciário e até o Tribunal Eleitoral. E então você tem uma reação também do ponto de vista democrático desproporcional do outro lado. Você tem uma revolta popular contra os veículos de comunicação que sempre não atuaram como jornalistas, mas sim como veículos de propaganda do governo. Você tem uma reação contra, inclusive, as forças policiais que se mantiveram até o final ao lado, os setores das forças policiais que se mantiveram até o final ao lado de Evo Morales. Então, justamente por isso a preocupação com esse novo momento, né? Houve a queda de um ditador, né? Houve uma fraude eleitoral que foi denunciada e que deveria sim ter culminado na queda do cargo. Não se diria nem renúncia, porque a partir do momento que houve fraude não houve eleição, né? Então ele não teria cargo para se renunciar. Mas houve essa verificação da fraude, houve a declaração de nulidade da eleição, que eu acho que efetivamente, institucionalmente, é o que deveria ser feito. Agora precisa ter um processo de estabilidade democrática que garanta a liberdade de imprensa e que garanta que a eleição seja livre, né? O Evo Morales tem essa característica para ser chamado de ditador, já que a figura do Evo, aos olhos aqui de quem observa a política na América Latina e tal, é uma figura, digamos, mais pacífica, a do indígena, tem um olhar romântico para aquela figura? A propaganda que se faz é essa, né? Mas efetivamente o que se observa numa ruptura democrática é o desrespeito dos direitos das minorias, né? Porque o regime democrático não se basta pelo próprio voto, né? Não basta você eleger uma pessoa, que nesse caso do Evo nem isso aconteceu, né? Foi observada uma fraude eleitoral, mas vamos supor que o Evo tivesse sido eleito para mais um mandato. A democracia não se legitima meramente pelo voto. Ela também tem a garantia da legislação que existe justamente para proteger os direitos das minorias. Tá. A partir do momento que você cerceia a liberdade de livre associação, que você cerceia a liberdade de imprensa, não interessa se você foi eleito ou se você não foi eleito. Ainda você mais se confirmando essa fraude. Ainda mais quando nem pelo voto, você foi legitimado. Mas o que eu estou colocando é que mesmo pelo voto, mesmo eleito, a partir do momento que você toma atitudes
contra a legislação que existe para proteger, que existe para ser contra-majoritária e proteger inclusive os direitos das minorias, da oposição, de quem quer que seja, que não esteja no poder, você toma uma medida autoritária. Eu acho de muitos ditadores também. E nisso tem 2 pontos, né? Um, é falso que a economia vai bem, porque uma sensação temporária de crescimento econômico de baixa inflação não necessariamente... Aliás, baixa inflação e baixos juros no cenário mundial hoje já não significa mais nada, né? Antigamente era sinônimo de crescimento econômico. Ele fala do crescimento do PIB a 4%. Hoje você tem país ali com juro negativo, né? Que é uma nova realidade do cenário econômico mundial, e isso não necessariamente significa que os países estão crescendo, né? Em vez de inflação, você tem países que têm deflação. Sim. E que as pessoas param de comprar porque sabem que no dia seguinte o preço vai estar mais barato. Então, sim, não necessariamente hoje um cenário de inflação baixa e de juro baixo significa crescimento econômico. Mas ainda que isso fosse uma verdade, liberdade econômica ou crescimento econômico não legitima qualquer tipo de medida politicamente autoritária, né? E isso precisa andar juntos, né?